Nós vamos falar das cartas que Paulo escreveu para as igrejas. E por isso a gente precisou até de participações especiais, porque tinha muita coisa para ler. Mas vocês vão gostar. Fica ligado! Na viagem pra Jerusalém, meu barco sem Cristo aos céus não irá, nas águas se afundarão. Mas quando Jesus meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na viagem pra Jerusalém, meu barco sem Cristo aos céus não irá, nas águas afundarão. Mas quando Jesus meu barco guiar, aos céus poderei alcançar, aos céus poderei alcançar. Oi, pessoal! Vamos continuar a nossa aventura nas histórias da Bíblia? Então, a nossa lição dessa semana é sobre as cartas de Paulo. Vai ser muito legal. Vamos começar entendendo o porquê que Paulo escrevia essas cartas. Paulo viajava muito e essas viagens o forçavam a ficar longe das igrejas que ele fundava. Então, ele escrevia cartas para manter o seu relacionamento com as congregações. Estas cartas serviam como um meio de apresentação apostólica e de instrução para as igrejas quando ele mesmo não podia estar presente. E em todas as cartas de Paulo, há um breve início em que ele se apresenta como um servo de Cristo, separado para o Evangelho de Deus. O desejo de Paulo era levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Na aula passada, vimos que o livro de Atos conta como foi o início da igreja e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Para esses novos cristãos, Paulo era professor e irmão mais velho nos assuntos espirituais. Deve ter sido difícil para todos quando ele teve de deixar a cidade. Eles sentiram falta de Paulo e o apóstolo sempre estava curioso de saber como estavam se saindo. Para permanecer em contato com as novas igrejas, Paulo escrevia cartas. Nelas, o apóstolo nunca perguntava: como está o tempo por aí? Ele queria passar instruções sobre Deus e sobre como viver de maneira que agrada o Senhor. Por isso, algumas dessas cartas se parecem com sermões. E este é o significado da palavra epístola. E essas igrejas não possuíam Bíblias. Elas podiam até ter as escrituras do Antigo Testamento, mas não tinham nada sobre Jesus e seus ensinamentos. Então, quando a igreja recebia uma carta de Paulo, era um grande acontecimento. A carta era lida para toda a igreja, era estudada pelos seus líderes, discutida pelos novos cristãos em seus lares, lida e relida diversas vezes. Então, vamos começar com a primeira carta, Romanos. E vamos ler Romanos 1:7. Bom, deixa eu ler aqui, peraí. Romanos 1:7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma,
chamados para seres santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo não tinha ido ainda para a cidade de Roma, que na época era a capital do mundo, mas escreveu sobre o pecado, a salvação em Jesus e a luta para viver da maneira como agrada a Deus, por mais difícil que seja. Somente Jesus pode transformar a nossa natureza pecaminosa em uma vida que agrade o Senhor, por meio de atos, palavras e pensamentos. Com Ele em nossas vidas, estaremos capacitados a resistir o mal e a viver para Deus. Vamos ler Romanos 12, 1. Deixa que esse eu leio. Romanos 12, 1. Tá aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Peraí, deixa eu virar a página. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A segunda carta é 1 Coríntios e 2 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios 1, 2 e 2 Coríntios 1, 1. 1 Coríntios 1, 2, deixa comigo. Peraí, deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e É Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Vamos ler 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, na igreja, na escola ou na família, o nosso modo de viver como crentes em Jesus deve ser do jeito que deixe Deus feliz, pois somos dele. Terceira carta, Gálatas. Vamos ler Gálatas 1, 2. Gálatas 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. A Galácia era uma região do Império Romano, onde é a Turquia hoje. Havia diversas igrejas nesta área. E Paulo ficou irritado com elas porque não cresciam espiritualmente. E isto é, não continuaram seguindo a Deus de maneira que Paulo ensinou. Então, vamos ler Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito de Deus nos ajuda a viver e a crescer com Deus. É isso que nos ensina esse texto, não é? Quarta carta, Efésios. Vamos ler Efésios 1, 1.
Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Na sua carta aos cristãos da igreja em Éfeso, Paulo lhes recorda o grande tesouro que possuímos em Jesus Cristo, lembrando que o Senhor nos dá dons e talentos para servi-lo. Vamos ler Efésios 4, 11 e 12? Efésios 4, capítulo 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Viram? Deus está no comando e cada um de nós pode realizar um trabalho na igreja. Quinta carta, Filipenses. Vamos ler Filipenses 1, 1. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Esta é a carta da alegria aos cristãos de Filipos. O apóstolo Paulo, da prisão, fala da alegria em ter Jesus e viver como ele, mesmo em meio ao sofrimento. Vamos ler Filipenses 4, 13? Filipenses 4, de 4 a 13. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma verdade há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando as coisas estão difíceis e as situações complicadas, devemos nos lembrar de que o Senhor pode nos dar a alegria verdadeira e a paz que vem somente dele. Sexta carta, Colossenses. Vamos ler Colossenses 2. Paulo foi designado para uma tarefa especial por Cristo, como parte do plano de Deus. Meu amigo Timóteo e eu saudamos os cristãos e persistentes seguidores de Cristo que vivem em Colossos. Que tudo de bom da parte de Deus, nosso Pai, seja dado a vocês. Paulo explicou aos crentes de Colossos como um cristão deveria refletir a influência de Cristo em casa, no trabalho e na igreja. Vamos ler Colossenses 3:17. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Que a palavra de Cristo, a mensagem esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Orientem uns aos outros, usando o bom senso
e cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com a ação de graças a Deus, o Pai, a cada passo do caminho. Nós fazemos o que é certo, não para conseguir a salvação, mas porque Cristo nos salvou. Devemos agir corretamente como filhos, pais, patrões e empregados. 7ª carta, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vamos ler 1ª Tessalonicenses 1:1. Deixa esse comigo. 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Paulo havia iniciado uma igreja na cidade grega de Tessalônica. Essa era uma cidade difícil, pois as pessoas viviam de um jeito muito errado e nem sempre queriam mudar. Paulo ajudou nos problemas e deixou bem claro que Jesus iria voltar. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecer firme com Jesus, mesmo no meio de pessoas que não querem saber dele, vale a pena. Enquanto isso, esperamos a volta de Cristo. 8ª carta, 1ª e 2º Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo 1:2. Oi, pessoal! Na era da tecnologia eu também tô aqui. Então eu vou ler 1 Tessalonicenses 1:2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo era um dos amigos mais íntimos de Paulo e seu discípulo. Paulo confiou a Timóteo a formação da liderança da igreja de Éfeso. Ele escreveu 2 cartas para instruir Timóteo sobre como liderar bem a igreja. Vamos ler 1 Timóteo 4:12-15. Ninguém despreza sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Devemos ser bons estudantes da palavra de Deus, viu, pessoal? E exemplo para as pessoas. 9ª carta, Tito. Vamos ler Tito 1:2. Deixa eu ler de novo, gente. Tito 1:2. É Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Como Timóteo, Tito era um jovem pastor e discípulo de Paulo. Na igreja dele, as pessoas precisavam de muitas instruções para viver como cristãos verdadeiros.
Vamos ler Tito 3:1. Agora sou eu de novo. Tito 3:1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. O verdadeiro cristão deve ter comportamento correto e isso inclui, entre outras coisas, obedecer às autoridades. 10ª carta a Filemon. Vamos ler Filemon 1. Filemon 1:1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Esta carta foi escrita a Filemon, importante membro da igreja de Colossos. A igreja se reunia em sua casa. Filemon possuía escravos, o que era comum naqueles dias. Um deles, Onésimo, fugiu, mas depois se converteu e Paulo o enviou de volta ao seu dono. Paulo encoraja Filemon a perdoar Onésimo. Vamos ler Filemon 16? Filemon 1:16. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O perdão deve ser sempre a nossa melhor opção. Nada de vingança. Aprendemos muito com essas cartas de Paulo, não foi mesmo? Elas nos ensinam como ter um bom relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Um beijo!